de dezembro, sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Lana e Rosânia. Vamos continuar esse livro fantástico, poderoso, de Apocalipse, do capítulo 5 ao capítulo 9, no dia de hoje. O livro e o cordeiro. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos dois lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto: quem é digno de quebrar o selo e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. Eu chorava muito porque não podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de ver o que lá estava escrito. Então um dos líderes me disse: não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro. O cordeiro foi e pegou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Eles cantavam esta nova canção: Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz e por meio da tua morte comprastes para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes, que serve ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. Olhei outra vez e ouvi muitos anjos, milhões e milhões deles estavam de pé, em volta do trono dos 4 seres vivos e dos líderes, e cantavam com voz forte: O cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo, que cantavam: Ao que está sentado no trono e ao cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres respondiam: Amém, e os líderes caíram de joelhos e o adoraram. Capítulo 6. Os selos. Então vi o cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres vivos dizer com voz forte, como o barulho de um trovão: Venha! Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e lhe deram uma coroa de rei, e ele saiu vencendo e conquistando. Depois o cordeiro quebrou o segundo selo, e ouvi o segundo ser vivo dizer: Venha! Aí saiu outro cavalo, que era vermelho. O seu cavaleiro recebeu o poder de trazer a guerra ao mundo, a fim de que as pessoas matassem umas às outras. E ele recebeu uma grande espada. Então o cordeiro quebrou o terceiro selo, e ouvi o terceiro ser vivo dizer: Venha! Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz que vinha do meio dos 4 seres vivos e dizia: Meio quilo de trigo custa o que vocês ganham um dia inteiro de trabalho. E 1,5 quilo de cevada custa a mesma coisa. E não misturem água no vinho, nem falsifiquem o azeite. Depois o cordeiro quebrou o 4º selo, e ouvi o 4º ser vivo dizer: Venha! Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Estes receberam poder sobre a 4ª parte da terra para matar por meio de guerras, fome, doenças e animais selvagens. Então o cordeiro quebrou o 5º selo, e vi debaixo do altar as almas que tinham sido mortos porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis no seu testemunho. Eles gritavam com voz bem forte: Ó Todo-Poderoso, Santo e Verdadeiro, quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram? Cada um deles recebeu uma roupa branca, e foi dito a eles que descansassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus companheiros no trabalho de Cristo, que eram seus irmãos e que iam ser mortos como eles tinham sido. Em seguida, vi o cordeiro quebrar o 6º selo. Houve um violento terremoto, o sol se tornou negro como uma roupa de luto, e a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como os figos verdes caem da figueira sacudida por um vento forte. O céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares.
Então os reis do mundo inteiro, os governadores e os chefes militares, os ricos e os poderosos e todas as outras pessoas, escravas ou livres, se esconderam nas cavernas e debaixo das rochas das montanhas e gritavam para os montes e para as rochas: caiam sobre nós e nos escondam dos olhos daquele que está sentado no trono e nos protejam da ira do Cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá aguentá-lo? Os 144.000 do povo de Israel. Depois disso vi nos 4 cantos do mundo 4 anjos em pé. Eles estavam segurando os 4 ventos da terra, a fim de que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem sobre nenhuma árvore. Então vi outro anjo que subia do lado leste, que tinha na mão o sinete do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte para os 4 anjos que tinham recebido o poder de fazer estragos na terra e no mar. O anjo disse: não façam estragos na terra, nem no mar, nem nas árvores, até que marquemos com o sinete a testa dos servos do nosso Deus. Aí me foi dito o número dos que foram marcados. Eram 144.000. Eles pertenciam a todas as tribos do povo de Israel. 12.000 de cada tribo, de Judá, Ruben, Gade, Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. A grande multidão. Depois disso olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de roupas brancas, e tinham folhas de palmeiras nas mãos. E gritavam bem alto: do nosso Deus que está sentado no trono e do Cordeiro vem a nossa salvação. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono, dos líderes e dos 4 seres vivos. Então eles se jogaram diante do trono, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Ao nosso Deus pertence para todo sempre o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, o poder e a força. Amém. Um dos líderes me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco? De onde foi que vieram? Eu não sei, o Senhor sabe, respondi. Então ele me disse: estes são os que atravessaram, sãos e salvos, a grande perseguição. São as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro e elas ficaram brancas. É por isso que essas pessoas estão de pé diante do trono e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono as protegerá com a sua presença. Elas nunca mais terão fome nem sede, nem o sol, nem qualquer outro calor forte as castigará, pois o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas e as guiará para as fontes das águas da vida, e Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos delas. Capítulo 8. O 7º selo. Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu por mais ou menos meia hora. Então vi os 7 anjos que estavam de pé diante de Deus, e eles receberam 7 trombetas. Outro anjo veio com um vaso de ouro no qual se queima incenso e ficou de pé ao lado do altar. Ele recebeu muito incenso para juntar com as orações de todo o povo de Deus e oferecê-lo no altar de ouro que está diante do trono. E das mãos do anjo que estava diante de Deus subiu a fumaça do incenso queimado, junto com as orações do povo de Deus. Então o anjo pegou o vaso de incenso, o encheu com fogo do altar e jogou sobre a terra. Houve trovões, estrondos, relâmpagos e um terremoto. As trombetas. Em seguida, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e foi lançada sobre a terra uma chuva de pedra e fogo misturada com sangue. E foi destruída pelo fogo a terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Depois, o segundo anjo tocou a sua trombeta, e uma coisa que parecia uma grande montanha pegando fogo foi jogada no mar. A terça parte do mar virou sangue, morreu a terça parte dos animais do mar, e foi destruída a terça parte de todos os navios e barcos. Então o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e uma grande estrela queimando como uma tocha caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de águas. O nome dessa estrela é Amargura. A terça parte das águas se tornou amarga, e por isso muitas pessoas morreram ao beberem daquelas águas. Aí o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que perderam a terça parte do seu brilho. Não houve luz durante a terça parte do dia e também da noite. Depois olhei e vi uma águia que voava bem alto no céu, e ouvi a águia dizer com voz forte: ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês que estiverem morando na terra, quando se ouvir o som das trombetas que os outros 3 anjos vão tocar.
Depois o quinto anjo tocou a sua trombeta, e eu vi uma estrela que tinha caído do céu na terra, e ela recebeu a chave do abismo. A estrela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça como se fosse uma grande fornalha, e o sol e o ar escureceram com a fumaça que saía do abismo. De dentro da fumaça saíram gafanhotos que desceram sobre a terra e receberam o mesmo poder que os escorpiões têm. Foi dito aos gafanhotos que não fizessem estragos nas ervas, nem nas árvores, nem qualquer outra planta, somente podiam ferir as pessoas que não tivessem a marca do sinete de Deus na testa. Os gafanhotos não tiveram permissão para matar essas pessoas. Eles podiam apenas torturá-las durante 5 meses. A dor que causavam nessa tortura era como a dor da picada de um escorpião. Naqueles 5 meses, as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Vão querer morrer, mas a morte fugirá delas. Os gafanhotos pareciam cavalos prontos para a batalha. Na cabeça tinha uma coisa parecida com uma coroa de ouro, e a cara deles era como o rosto de um ser humano. Os seus cabelos eram como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. As suas couraças eram parecidas com couraças de ferro, e o barulho das suas asas eram como o barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Os gafanhotos tinham rabo e ferrões como os de escorpiões, e eram como os rabos que tinham o poder de ferir as pessoas por 5 meses. Eles tinham um rei que os governava, que era o anjo que toma conta do abismo. Seu nome em hebraico é Abaddon, e em grego é Apolião. Isso quer dizer o destruidor. O primeiro ai já passou. Depois disso, 2 outros ais devem vir ainda. Então o 6º anjo tocou a sua trombeta, e eu ouvi uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus. E ao 6º anjo que tinha nas mãos a trombeta, a voz disse: solte os 4 anjos que estão amarrados perto do grande rio Eufrates. Os 4 anjos foram soltos. Eles estavam preparados para esta hora, dia, mês e ano, a fim de matar a 1/3 parte da humanidade. E me foi dito que o soldado a cavalo era 200 milhões. Na minha visão vi os cavalos e os seus cavaleiros. Os cavaleiros tinham no peito couraça vermelhas como fogo, azuis como safira e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e a boca deles saía fogo, fumaça e enxofre. A 1/3 parte da humanidade foi morta por essas 3 pragas: o fogo, a fumaça e o enxofre que saía da boca dos cavalos. Pois o poder dos cavalos está na boca deles e também no rabo. O rabo parecia uma cobra com a cabeça na ponta deles, e com ele os cavalos feriam o povo. O resto da humanidade, isso é, todos os que não tinham sido mortos por estas pragas, não abandonou aquilo que eles haviam feito com as suas próprias mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus crimes de mortes, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. A gente está aqui diante de um texto que é um dos textos mais estudados da Bíblia, porque se busca entender ele é complexo. Esse juízo, né? Esse cenário apocalíptico. Tanto que a gente tem aqui no livro de Apocalipse 3 linhas teológicas, né? Aqueles que são os pré-tribulacionistas, aqueles que são os tribulacionistas e aqueles que são os pós-tribulacionistas. Se diverge bastante. Nós professamos aí essa compreensão pré-tribulacionista acerca desses adventos. O que significa isso? Que nós acreditamos que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Só que dentro desse contexto existe uma outra questão inserida, que são essas linhas que divergem na compreensão do texto. Por exemplo, existe a linha que acredita que esses 4 cavaleiros já foram soltos, que cada situação que a gente vivencia, de guerra, de fome, de praga, de mortandade, isso aponta para algum dos cavaleiros, né? Outra questão que também se acredita é que essas 7 trombetas aí, elas estão soando gradativamente. Então existe essa linha, e existe aquela linha que acredita que isso ainda vai acontecer, que esses 4 cavaleiros ainda não vieram, que essas trombetas ainda não soaram.
Então, existe essa divergência. Uma outra questão que a gente precisa entender acerca do livro de Apocalipse é que naquela época, é que nem como, por exemplo, vou fazer uma comparação aqui, tá bom? Na época da ditadura aqui no Brasil, como é que os artistas faziam para poder expressar as suas críticas à política? Faziam músicas que tinham símbolos que faziam alusão a uma crítica sutilmente, mas de Exato. certa forma descaradamente, mas de uma maneira respeitosa, sutilmente. De uma forma sutil, né? Então, isso aconteceu muito. Quem não fazia isso, o que sofria era Quem batia de frente era retaliação. Era sofrer retaliação e era tem uma palavra que fala, era tirado do país, né? Enfim, então Exilado. Aqui nessa passagem a gente precisa entender qual era o contexto que João vivia, né? A gente está falando do contexto do Império Romano. Então acredita-se que muito do que João estava falando era exatamente dentro dessa linguagem simbólica para confrontar o Império Romano da época. Então, assim, existem N questões e a gente não vai falar sobre isso aqui porque isso daria aí uma vasta aula. Mas eu quero falar dentro desse conceito mais pessoal, como a gente pode falar, né? Esse momento que a gente está aqui junto com vocês fazendo o nosso devocional. E aí eu vou aproveitar para falar do capítulo 5, que foi esse capítulo que sacudiu a gente aqui enquanto a gente estava lendo. Né? É verdade. É muito emocionante. Né? O livro e o cordeiro. A Bíblia fala que João, ele começou a chorar. E eu gosto muito de questionar as coisas que eu leio. E eu perguntei por que João estava chorando quando ele viu aquele livro que estava fechado, que não podia ser aberto. Era porque certamente aquilo tinha a ver com João. Então, se tinha a ver com João, tinha a ver comigo, tinha a ver com você, tinha a ver com a humanidade, com os seres humanos. E aí, de repente, né, um dos líderes ali no céu diz assim para João: olha, não chore mais. Eis aqui o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus. Ou seja, João ficou desesperado porque não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, que pudesse abrir aquele livro. Revelar aquele segredo, e né? desatar aqueles 7 selos. Desamarrar, né? Exato. Então, quando João tem essa visão, quando João tem essa resposta de que ele não precisava chorar mais, porque havia sido achado aquele que era digno de abrir o livro. Aí a gente tem uma revelação poderosa. Linda. Né? Fantástico. E o que mais me chamou a atenção aqui, no versículo 9, é quando diz, né? Eles cantavam esta nova canção: Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz e por meio da tua morte compraste para Deus. Tem versículo mais inclusivo do que esse? Mais lindo, né? Pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Gente, não existe nenhum discurso mais militante, mais inclusivo do que o Evangelho de Cristo, do que a obra que Jesus fez. Não existe nada. Não tem como inovar isso aqui. Isso é como. novo sempre. Não tem como refazer, reformular. Isso aqui é a própria linguagem, é a própria descrição. Não sei, não existe palavras, sabe, para a gente expressar, a não ser simplesmente viver esse privilégio, né, que foi o Cordeiro vivo, né, se colocando neste lugar. Que coisa linda. E aí ele fala que ele não só comprou, mas ele fez com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes. Gente, isso é fantástico. É realmente, como Pedro fala, né? Arrancado do reino das trevas e levado para o reino do Filho do seu amor. E é por isso que Pedro fala com tanta propriedade quando ele diz: vós sois sacerdócio real, nação santa, geração eleita, povo escolhido. Porque a gente não só foi salvo, nós somos salvos e transformados. Deus trouxe para a nossa vida um propósito excelente. Deus nos trouxe a revelação dos seus planos para as nossas vidas. E essa revelação, ela não vem somente com o peso da palavra revelada, no sentido de, uau, olha o que Deus tem para a minha vida, mas ela vem também com a palavra que te empodera, que te dá a capacidade de ser em Deus aquilo que Ele te chamou para ser.
Amém. Que palavra poderosa, que a gente possa viver à luz dessa revelação, que a gente possa viver à luz desta alegria que encheu o coração de João. Não vou chorar mais, porque agora eu vi o Cordeiro e esse é digno. E não só é digno, como comprou para Deus povos de todas as raças, tribos, línguas, nações. Meu Deus do céu, que coisa linda. Que a gente possa se incluir nessa compreensão. Amém. Amém? Que Deus abençoe você. E amanhã a gente segue a nossa jornada em Apocalipse, do capítulo 10 ao capítulo 14. Só está faltando 3 dias para a gente terminar o ano.